Zico comentou a convocação de Neymar por Carlo Ancelotti, e a declaração deu o que falar nas redes sociais. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui no Fut na Fala você acompanha tudo do futebol brasileiro. Após a divulgação da lista das seleções, Zico destacou a importância da experiência de Neymar em jogos grandes, mas também levantou dúvidas sobre a condição física do craque. A internet ficou dividida. Enquanto alguns defenderam a convocação, outros acreditam que o Brasil precisa renovar a seleção. E aí, Ancelotti acertou ao chamar Neymar. Eu acho que todos nós temos muitos nomes na cabeça. Se você vai perguntar a todo brasileiro, sempre vai discordar de um até, mas a maioria é aquilo que aconteceu mesmo. Eu acho que realmente o Ancelotti procurou ter aqueles jogadores mais experientes, jogadores que ele conhece, jogadores que ele trabalhou e que podem ajudar dentro de um contexto, dentro de uma Copa do Mundo. Muita gente fala, lógico, pela repercussão e pelo que representa o Neymar, falam muito nele, mas eu acho que, no geral, ele deu essa condição e demonstrou que realmente os caras com quem ele trabalhou, e um desses que ele trabalhou, apesar de ter sido pouco tempo, ele tem confiança total, que é o Endrick, e pouca gente está falando nisso, porque o Endrick, quando chegou no Real Madrid, ainda estava o Ancelotti, e ele viu o potencial dele, e eu acredito que ele, talvez depois do Neymar, possa ter sido um dos jogadores que mais tenha aparecido, tenha mais surgido com uma grande qualidade, com um jogador decisivo, com um jogador de personalidade, um jogador que pode realmente ter e fazer e ocupar um espaço importante, que é ali do centroavante, porque ele, nos jogos que jogou na seleção, sempre mostrou isso. Então, eu sempre respeitei essa questão de convocação, escolhas de treinador, sabe? Nunca fui de contestar muito, porque o treinador, no fundo, é ele que paga a conta, ele que é o responsável, e ele não pode deixar de tomar essas decisões. Eu fui treinador, a gente não equipara seleções, mas os problemas são os mesmos. Eu, aqui no Japão, para a Copa do Mundo de 2006, a gente estava com o time todo ajustado, e eu com um centroavante que eu queria, que o cara era o titular e tal. Quando chegou em cima da hora, ele disse que estava com problema na coluna, que ele não queria ir, que não iria. Eu tive que mudar e colocar um que tinha pelo menos umas características parecidas, mas que nunca tinha ido na Copa do Mundo. Então essas coisas acontecem, Eu acho que, no geral, foi uma seleção que todo mundo já esperava. Você pode ali contestar 1, 2, 4, 5, mas no geral tá tudo certo. Você vai fazer contestações. O Neymar não foi nenhuma vez, mas o Neymar tem um histórico numa seleção brasileira e em Copa do Mundo. Talvez tenha tido muitos problemas nas outras Copas do Mundo. Tomara que ele nessa consiga ir para a Copa do Mundo sem problemas. É lógico que a qualidade não se discute, tá? E alguns jogadores que por exemplo, eu acho que na defesa o principal problema que ele contava, inclusive, com um zagueiro para jogar por ali, mas não foi possível. E eu não tenho dúvida que, se o Rodrigo tivesse bem, não tivesse problema pelo que ele fez com ele no Real Madrid, o Rodrigo estaria como titular absoluto na seleção, porque ele conhece bem. Mas eu tenho minha opinião no sentido de que o pessoal que foi convocado hoje
dar confiança, segurança, acreditar no que o cara está fazendo, porque o cara é bom, o cara tem conhecimento do futebol brasileiro, né? Se comprometer com a seleção, trabalhar firme, trabalhar bem, porque não vejo ninguém, né, no mundo, das outras seleções, tão acima da seleção brasileira que foi convocada. André Hernan, você tem uma honra de deixa eu fazer uma pergunta, claro, só em cima cara. disso. Desculpa, Felipe, depois vocês já assumem daí. Só uma coisa, Zico, você acha que hoje, por essa sua primeira resposta, o início dela, você acha que hoje o Endrick tem mais capacidade de ser decisivo na Copa do que o Neymar? Eu acho sim. Acho sim, porque é um jogador pouco conhecido, né? O Neymar, lógico, a visibilidade é muito grande em cima dele. Ele pode muito bem atrair isso e trazer espaço maior para os outros, se souberem aproveitar, porque pouca gente conhece o Endrick, apesar de ele estar jogando ali algumas coisas e tal, mas não tem assim aquela imagem de que o Endrick é um jogador que pode ser um cara decisivo, e ele é decisivo. Ele é um jogador que briga, que luta, que tem qualidade, que tem técnica, e pode muito bem ser um dos grandes nomes dessa seleção, pelo futebol que ele tem. Então, eu acho que ele hoje pode ser muito mais decisivo do que o Neymar. E o Neymar e os outros jogadores podem ajudá-lo a abrir esse espaço para ele. Ó, a galera que tá aqui no chat, né, Hernan, pode mandar pergunta. Cara, você tá com o Zico na live? Deve mandar pergunta. E não é todo dia que a gente tem a honra de entrevistar o Zico, que será comentarista aqui na ESPN da Copa do Mundo. Tá no time. Tá no time do André Hernan, nosso time aqui. Quero perguntar pro Zico, primeiro que é uma honra estar falando com você novamente, é minha segunda entrevista aqui com o Zico. Ô Zico, a gente falou dos nomes convocados e tudo mais, mas na sua análise, faltou alguém nessa seleção brasileira? Talvez nomes cotados ali, a gente falou do João Pedro, teve o Matheus Pereira do Cruzeiro, Gerson. Faltou algum nome, na sua opinião, nessa seleção, Zico? Eu acho que se o Gerson tivesse no Brasil, tivesse tido a continuidade, né, naquele período que ele estava no Flamengo e que ele foi para a seleção e que ele estava muito bem, e se ele segue no Flamengo, eu não tenho dúvida que ele poderia ser hoje um dos titulares da seleção brasileira. Mas saiu, foi para a Rússia, ficou meio escondido, voltou para o Cruzeiro.